Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Pai, continua connosco, nos ajudando e nos ensinando a viver a tua palavra e nos perdoando. Perdoa as nossas fraquezas e iniquidades. E vai-nos continuar a ensinar e a livrar-nos de todo o mal. Ensina-nos a não dar ouvidos ao inimigo e faz-nos mais resistentes. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, antes de mais nada, queria-vos pedir duas coisas. Em nome de Jesus, tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, que me dissessem, pois também sou homem para errar. E queria-vos pedir, amados, que em vossas orações se lembrassem do meu projeto com o da minha esposa Sheila, do Despertai ou Geração Eleita. E queria-vos pedir que orassem para o povo de Israel e de Jerusalém. E que queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. E em especial um para o pastor Luís Rocha. Amados, estes são três, eu vou fazer, os vídeos que vou fazer hoje são repetidos, porque eu fiz 3 vídeos anteriores a estes que não estavam em condições. Os vídeos que estavam não estavam em condições e que eu estava sem camisa e pronto, não estava em condições, né? Isto não é assim. Falar do Senhor e estar de qualquer maneira não é assim. A minha querida e futura esposa chamou-me a atenção disso e, e é verdade. Isso não é falta de reverência. E eu fiquei assim um bocado, como é que é de explicar? Fiquei um bocado amuado e ela tem razão. Isso não é falta de reverência. E então eu decidi repetir os vídeos e postá-los. Bem, então o vídeo que eu estava a começar estou a voltar como é que é de explicar? Voltar a repeti-lo é aquilo que eu disse no vídeo Primeira Ressurreição, que já tínhamos falado de vários da igreja, da perseguição da igreja, da sua organização em geral e do início. E já tínhamos falado também da igreja em si e dos factores que fazem parte da igreja. Mas também um fator que eu acho importante, que é a ressurreição. Que nós saímos como é que é de explicar? Do pecado e agora voltamos a viver. Ou seja, saímos da Babilónia e estamos em jornada para a Nova Jerusalém. Estamos, digamos assim, nesta jornada como se estivéssemos no deserto, como se fosse quando Israel foi liberto da Babilónia e está na jornada. E nós somos iguais. E somos castigados muitas vezes pelas provas. Não é castigado, atenção, mas provados pela prova, pelas provas, pelas tribulações, e isso tudo. E muitas vezes eu falo por mim e algumas vezes nós cedemos um bocado às coisas que nos acontecem. Alguns erros que nós cometemos que não devemos cometer, mas infelizmente cometemos. E eu sou-vos sincero, infelizmente são erros que até cometemos que não são lá muito bons, e só mesmo o maravilhoso perdão e a misericórdia do Senhor Jesus que nos pode ajudar a enfrentar isso. Continuando, então nós temos estado a falar da ressurreição e agora queria ler o capítulo que já tinha lido, o versículo, mas vamos então ler que é em Mateus, como eu costumo fazer, ressurreição, ato de ressurgir, regresso da morte à vida. Como já tivemos a oportunidade de ver, como eu tenho dito, saímos do pecado, da morte, para uma vida com Jesus. Ou seja, ressuscitamos para a vida. E então, vamos ver uma passagem em Mateus 22, 30. Mateus 22, 23, peço desculpa. E diz assim a santa palavra de Deus. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita.
Ou seja, nós sabemos que no mundo há pessoas que para eles não existe que ninguém ressuscita. Mas nós sabemos, nós quando recebemos a Santa Palavra de Deus, sabemos que Deus tem todo o poder para ressuscitar. Para até, como o próprio João Batista disse, que até daquelas pedras Deus podia fazer até daquelas pedras surgir filhos de Abraão. Assim é conosco. Mas nós, quando estamos fora dos caminhos, para nós, se calhar até ficamos como os saduceus, peço desculpa. Podemos até nem acreditar. Mas quando recebemos a Santa Palavra de Deus, o Evangelho, aí já se torna uma mente diferente. Já se torna um pensamento diferente. É normal que ao princípio, se calhar a gente quando começamos a ouvir a Santa Palavra de Deus, começamos nos a sentir culpados do que nós fizemos ou deixamos fazer. Aí o inimigo vai começar a nos pôr, se calhar, contra as pessoas que nos estão a evangelizar e a dizer, isso é mentira, não acredites. Mas aí, o Santo Espírito do Senhor, aí vai nos convencer da verdade. Como o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem conhecer a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus é a verdade. E como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, mesmo que ainda estejamos no pecado, mesmo que ainda estejamos mortos no pecado, que estejamos no cativeiro da Babilónia, se quando formos evangelizados e ouvirmos a voz de Jesus, aí seremos verdadeiramente livres. Basta que nós creiamos. Ele também disse, se nós crermos nele, como também em João 3,16 disse, João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se cremos em Jesus, temos a vida eterna. Mas também temos que nos livrar da morte do pecado. O pecado é o que nos faz, ou o pecado é o que nos separa de Deus. Porque Deus é santo. Nós não podemos estar nele a pecar. Porque se estamos nele e pecamos, ele nos separa-se de nós. Por isso temos que deixar o pecado completamente e estar com Jesus. Daí Jesus dizer, quem me quiser seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, diga não à sua parte humana e siga-me. Porque a parte humana, a carne, é falha. A carne é o que nos... Se nós seguirmos os nossos desejos, nós poderemos ir à morte. Podemos morrer. Agora, se nós continuarmos firmes na rocha, é como aquela casa que Jesus diz que é edificada sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as chuvas e não cai. Sejamos uma casa assim, amados. Sejamos uma casa que nunca... Uma casa ou uma pessoa que foi ressuscitada da morte e livrada do pecado para a vida eterna. A porta estreita pode ter um caminho tortuoso, mas não importa. Mais vale esse caminho e nos esforçarmos e ter uma vida santa com Jesus do que andarmos num caminho amplo, bom, mas leva-nos à morte. Mais vale andarmos no caminho estreito. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E lembra-te disso. Que Deus te abençoe.